Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Eu estava lá em casa e Deus falou comigo assim, né? Deus, quando fala, Deus prova, né? Prepara uma palavra para você levar uma palavra. Uma pequena palavra. E eu, fala a verdade, não preparei, mas eu lembrei dessa palavra. Deus me trouxe essa palavra na mente, né? De Bartimeu. Então, é uma pequena saudação. Quero deixar para a igreja que Bartimeu era um cego que vivia ali nos caminhos de Jericó. E quando Bartimeu soube que Jesus ia passar por ali, Jesus estava ali em Jericó e ia passar por ali, Bartimeu permaneceu ali naquele caminho. Era um caminho onde ele andava, onde ele ficava ali, ele perecia naquele caminho. Ele era cego, ele mendigava ali naquele caminho. A vida de Bartimeu não era uma vida que estava agradável aos olhos do Senhor, por aquela situação de cegueira que ele estava vivendo naquele momento. Mas a palavra que eu tenho para trazer para a igreja, nos dias de hoje, não somente aqui para o povo que está aqui hoje reunido, para buscar o Senhor aqui na casa de Deus, mas para aqueles também que estão vendo. Eu acredito que essa palavra Deus quer falar com alguém que está vendo, que alguém que está vendo online, pela televisão, online, aí, do jeito no qual você consegue, né, qual Deus permite. Que às vezes você está numa situação que você acha que você está parado no lugar e as coisas não estão acontecendo, mas a palavra que eu quero te dizer no dia de hoje é que às vezes você pensa que você está parado, estacado numa beira de um caminho, que você nada está acontecendo, mas eu quero dizer para você, irmão e irmã que está ouvindo essa palavra e precisa dessa palavra na sua vida, Jesus está vindo de encontro a você. Espera na situação na qual você está. Deus não é um Deus que Ele não vê o que os seus filhos e pés estão te pedindo. Deus não está com os seus olhos vendados. Deus está vendo toda a situação. Às vezes você está dentro de casa vendo uma situação que às vezes até mesmo seus irmãos, seus pastores não sabem, mas os olhos de Deus estão atentos em todas as situações. E Deus manda dizer nesta manhã: Jesus está vindo de encontro a você. E na hora que Deus terminar, o seu milagre vai chegar, vai bater na tua porta. Aquele milagre que você está pedindo, aquela família que às vezes perdeu o seu ente querido por essa situação no qual nós estamos vivendo. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem tempo para todas as coisas. Deus sabe o que está por vir. Deus está preparando um tempo bom para esta terra, um tempo bom para nossas vidas. Permaneça em Deus, não desista por causa das coisas que estão acontecendo, por causa das coisas que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, porque Deus tem um tempo para Ele trabalhar na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Então a palavra que eu tenho que deixar para a igreja é essa nesta manhã. Bartimeu permaneceu em buscar na fé na qual ele esperava em Deus. Porque como o irmão leu aqui hoje, a fé nós não precisamos ver, nós temos que crer e acreditar que nós temos um Deus, que na hora que Ele liberar aquela palavra sobre a nossa vida, no que nós estamos buscando, não tem demônio, não tem inimigo que impeça. Amém? Vocês têm fé e crer que aquilo que está buscando em Deus, Ele está preparando para te dar na hora certa. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Essa é a pequena palavra. E eu vou estar orando para o pastor Leonardo agora em nome de Jesus. Cá, irmão, vamos estar orando para o pastor. E eu creio que Deus vai estar falando conosco grandemente nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus Pai poderoso, Jesus Cristo, Pai, nesta manhã, Pai, que aqui nos encontramos reunidos na Tua presença, Pai, eu apresento mais uma vez diante do Senhor o Teu filho Leonardo, pastor Leonardo, para o qual o Senhor chamou, Pai, para pregar a Tua palavra.
Para, Senhor Jesus Cristo, Pai, trazer, Pai, a mensagem no qual o Senhor preparou nesse dia de hoje para a tua igreja. Que o Senhor dê discernimento a ele a cada minuto, Pai, a cada segundo da tua palavra, no que o Senhor quer falar com o teu povo. Que o Senhor, Pai, traga a ele, Pai, memória, Pai, de tudo que o Senhor, Pai, deseja trazer neste lugar, Pai. Deus, Pai, que o Senhor visite ele, Pai, em todos os momentos no quais seja preciso. Que a igreja entenda a tua palavra. Que a igreja, Jesus Cristo, Pai, saia daqui hoje alimentado, Pai, pela palavra, Pai, na provisão espiritual que o Senhor está trazendo neste lugar, em nome de Jesus. Que o discernimento do Senhor, Pai, e o amor do Senhor esteja no coração dele para trazer essa palavra para a igreja, em nome de Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nesta manhã? Amém? Estamos felizes porque nós estamos na casa do Pai e principalmente junto com os irmãos, com os amigos, com o pastor. Quero agradecer ao pastor João Lebriola pela oportunidade que ele concede a mim, a minha família, por estar aqui nesta manhã, ao evangelista Aldair e ao amigo também. Aldair chama também de amigo, né? Mas é claro, outro irmão dele, Ademilson, pelo convite e, logicamente, pelo pastor autorizando a minha presença aqui nesta manhã. Irmãos, eu quero nessa manhã compartilhar com a igreja uma palavra muito conhecida da igreja, mas eu quero que você foque os seus pensamentos não em mim, não naquilo que eu tenho para dizer, mas na palavra que o Senhor tem para liberar sobre a sua vida nesta manhã. Eu quero dizer para você que o Senhor ele se faz presente aqui nesta casa. Desde quando entramos aqui, podemos sentir a presença do Senhor nos louvores que foram entoados ao Senhor nesta manhã. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui nessa manhã fortalecidos, mas reanimados e edificados para continuar servindo ao Senhor nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Sem muitas delongas, eu quero pedir aos irmãos que abram sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo de número 8 a 13, para que possamos ministrar a palavra do Senhor nesta manhã. Levítico 6, capítulo 6, versículo de 8 a 13. Uma passagem bastante conhecida, que com certeza irá falar ao nosso coração nesta manhã. Glória a Deus, amém, irmãos? Você que encontrar a palavra do Senhor, eu não quero por mim mesmo te incomodar, mas com certeza, pastor, se nós fôssemos convidados para ir à Casa Branca, nós chegaríamos lá, a primeira coisa que nós estaríamos sentados, e quando o Donald Trump chegasse no salão oval, nós teríamos que ficar de pé. Eu quero te pedir você, que em nome de Jesus, não é o Donald Trump, mas é o Rei dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Amém? Assim diz a palavra do Senhor em Levítico 6, versículo de número 8, fala assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumindo o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em óleo o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Feche seus olhos. A pastora Rosângela orou, mas eu também gosto de orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele vinha a manifestar a glória dEle, que Ele vinha falar a cada coração nesta manhã. Pai, aqui nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Entramos aqui neste santuário, ó Pai, que é a Tua casa, a Tua habitação, Pai. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não habita ó Pai, no templo feito por mão de homens, ó Pai. Nós somos a Tua igreja, o Senhor habita dentro de nós.
mas nós somos dependentes do Teu Espírito, nós somos dependentes do Senhor, Pai. E nesta manhã, Pai, a Tua palavra está sendo lida, a Sua palavra será ministrada, Senhor. Eu quero Te pedir que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha falar ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que entrou dentro desta casa nesta manhã, Pai. Que o Senhor venha falar àquele homem, àquela mulher que está nos, ó Pai, assistindo pelas redes sociais, Pai. Ó Deus, através da internet, ó Pai. Ó Pai, vai de encontro, ó Pai, a cada um nesta manhã. Fala ao seu coração, Pai. Ó Deus, manifesta a Tua glória e a Tua presença, Pai, que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, toda vez que nós lemos a palavra do Senhor, ou que nós ouvimos acerca dessa palavra fogo, nós estamos falando, ou estamos mencionando algo maravilhoso que irá acontecer. Toda vez que você ouve a palavra fogo, você pode perguntar por você mesmo o que significa o fogo. Para que serve o fogo? O fogo ele serve para várias utilidades. Ele serve para derreter o alumínio, ele serve para derreter o ouro, ele serve para derreter o ferro, ele serve para derreter o minério. O fogo ele serve para você cozinhar na sua casa. O fogo é essencial na nossa vida, na vida do ser humano. E nesta passagem, a Bíblia está falando em Levítico 6 sobre o fogo que está ardendo no altar para queimar o holocausto ao Senhor. E o que significa holocausto? Holocausto significa sacrifício queimado, ou sacrifício de carne queimada a Deus. A Bíblia diz que naqueles tempos era normal. Deus requeriu que o povo, toda vez que estivesse em pecado, trouxesse um cordeiro imaculado. Ele se apresentasse diante do sacerdote. Então o sacerdote fazia o ritual para levar aquela oferta que o povo estava trazendo para pedido dos seus pecados, levasse até o Santo dos Santos. E quem tinha a livre-arbítrio para entrar diante do Santo dos Santos era somente o sacerdote. Ele ficava limpo por um tempo. E aquela vez ele poderia entrar diante do Santo dos Santos. Toda vez que o sacerdote entrasse dentro do Santo dos Santos, era de comum amarrasse uma fita, um laço nos seus pés, uma corda nos seus pés. E toda vez que ele entrava diante do Santo dos Santos para oferecer ali holocausto, ele estava entrando. E para que servia essa corda? Para que se algo acontecesse com ele, ninguém mais poderia adentrar diante daquele santuário, diante do Santo dos Santos. Somente o sacerdote poderia entrar para oferecer o holocausto. E a Bíblia nos fala que Deus ordenou a Moisés e disse a Moisés para falar a Arão e seus filhos acerca do que deveria acontecer, acerca do como poderia acontecer esse sacrifício, esse holocausto. Instruiu eles e deu a eles a direção e falou como eles deveriam agir e proceder nessa quesito, naquilo que eles teriam que fazer, naquele trabalho específico que eles teriam que fazer. Levítico 6 está falando para nós aquilo que Moisés estava dizendo para Arão e seus filhos para fazer diante da presença do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra fogo, nós vamos ver algo maravilhoso, algo lindo, pastor, acontecer. Por que, pastor Leonardo? Porque quando nós estamos falando de fogo, nós estamos falando do agir, do manifestar, daquilo que Deus tem para fazer sobre o homem e para o homem. Por que, pastor Leonardo? No livro de Êxodo, capítulo de número 3, se você quiser abrir sua Bíblia para olhar o que Deus tem falando neste versículo, Êxodo capítulo 3, quando Deus ele se apresenta diante de Moisés, a palavra diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Você vai ver Deus manifestando a Moisés através de uma sarça ardente. E a Bíblia está nos dizendo, está nos relatando que Deus apresentava a Moisés e falava para ele, chamava a atenção de Moisés através daquela sarça que ardia, mas não se consumia. Eu posso entender aqui que Moisés era um homem que ele estava acostumado a apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro nos desertos de Midian. Moisés estava acostumado, irmãos, a ver fogo pegar naquelas pastagens, naqueles matos, naqueles arbustos que existiam no deserto. Eu posso entender que Moisés, por muitas outras vezes, talvez viu algum fogo queimando ali. Por quê? Porque o deserto, durante
durante o dia você sabe que deserto é muito quente, à noite é frio, mas durante o dia, e que se Moisés estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, certamente ele estava apacentando durante o dia, e quando ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, a Bíblia está nos relatando que ele vê o manifestar, ele vê a chama ardente, ele vê algo queimando, mas uma coisa que acontecia diferente era que não se consumia. O fogo que estava chamando a atenção de Moisés naquele local estava sobre aquela salsa, mas ela não se consumia, porque o que Deus queria fazer era chamar a atenção de Moisés, chamar para Moisés aquilo que estava querendo se manifestar. Eu vejo neste versículo, nessa passagem, a manifestação de Deus chamando a atenção do homem. Veja bem, a manifestação de Deus chamando a atenção de um homem. O homem que já havia cometido um crime. Você sabe a história de Moisés, não precisa que eu relatar. Mas Moisés precisava de um encontro diferente. Deus queria levantar um libertador em Israel naquele tempo. Deus queria levantar, melhor dizendo, Deus queria levantar um libertador que viesse libertar o povo de Deus, o povo de Israel, os hebreus naquele tempo que estavam cativos no Egito. E Deus então chama Moisés, levanta Moisés como libertador. Você vai ver Deus manifestando a sua presença diante de Moisés através de fogo. E toda vez que nós vemos Deus manifestar através de fogo, se apresentar diante de alguém através de fogo, nós vamos ver se manifestando de uma forma sobrenatural. Chamamos isso na teologia de teofania, que é o sobreagir, é Deus agindo de uma forma sobrenatural, através da teofania. Mas nesses versículos de Levítico 6, Deus ele está falando algo que iria acontecer perpetuamente. Não era um sacrifício que se apresentava simplesmente em uma vez, estava por vir. Por quê? Porque era normal naquele tempo. A Bíblia está dizendo para nós que o fogo ele deveria ser aceso a cada manhã, e nesse fogo não poderia apagar, porque era necessário que o fogo estivesse aceso, estivesse queimando o tempo todo, para que se pudesse ter o momento de apresentar o holocausto ao Senhor. E algo que me chama a atenção é que, se não tivesse o fogo ardente, não poderia ter apresentado o holocausto. Se não apresentasse o holocausto, não poderia ter pedido de perdão. E sem pedido de perdão, o homem não poderia chegar a Deus, não poderia ter comunhão com Deus. Então nós vamos ver que nesse versículo de Levítico, Deus estava ensinando, falando para o povo, para Moisés dizer a Arão e seus filhos como deveria proceder o pedido de perdão pelos pecados. Você pode perguntar, mas que pecado que é, pastor amado? No capítulo do Levítico, de número 5 em diante, ou melhor dizendo, dos 6 para trás, você vai ver todos os tipos de pecado que Deus estava falando a Moisés, a respeito deste sacrifício. Todos os tipos de pecado que a Bíblia relata, do capítulo 1 de Levítico até 5, no versículo 6 você vai ver Deus instruindo a Moisés a dizer a Arão como se deveria fazer, e como deveria ser feito. Então a Bíblia vai estar falando para nós que nós precisamos estar cada dia no altar do Senhor. A cada momento o fogo do Espírito Santo ele não pode se apagar dentro de nós. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é esse templo que é construído por mão de homem. A igreja do Senhor é eu e você. Nós somos o tabernáculo da morada do Espírito Santo. Então eu e você temos que carregar essa chama acesa a cada manhã, a cada anoitecer, a cada entardecer. Nós não podemos deixar de forma alguma que essa chama do Espírito Santo de Deus venha apagar dentro de nós. E toda vez que nós deixamos isso acontecer, nós entramos num momento da nossa vida que nós podemos dizer de esfriamento espiritual. E nesses dias de hoje, nesses dias de pandemia, o que nós mais temos visto é o esfriamento espiritual. As pessoas dizem, deixando de estar na presença do Senhor. Aí você pode perguntar, mas pastor amado, os protocolos não está na casa, não está saindo, fica em casa. Mas como a irmã bem disse aqui, nós ficamos em casa para poder não vir para a igreja por causa da pandemia. Mas nós vamos fazer tudo que nós precisamos de fazer. Eu levanto de manhã e vou trabalhar. Eu saio do meu trabalho e passo em 2, 3 supermercados sem medo nenhum. Não é verdade? Para estar na presença do Senhor, buscando a Ele, clamando a Ele, para poder estar apresentando o holocausto ao Senhor, que é o seu culto racional ao Senhor.
Nós temos medo da pandemia, mas está buscando algo para nós que vem nos avantajar, fazer bem para nós. Nós não temos medo da pandemia. Algo que nós fazemos para nós mesmos, nós não falamos, olha, não tem problema eu sair de casa para ir no mercado, eu vou rápido, coloco uma máscara, coloco uma luva e vou de segurança e volto de segurança. Mas é a casa do Senhor? Será que a mesma segurança que você pensa assim, que você está fazendo para sair de sua casa, para ir fazer alguma coisa para você, ela está protegendo você no corpo externo, físico, mas aqui na casa do Senhor você está vindo buscar a cura espiritual, a cura que ninguém pode trazer para você, uma cura que ninguém pode chegar diante da sua porta, como uma irmã disse aqui, e bater e falar assim, olha, está aí a cura para você. Não, é o Espírito Santo, é Deus que pode trazer para mim e para você a cura naquilo que nós precisamos nos dias de hoje. A cura de pandemia, ela não somente vem na vacina, mas eu creio que Deus pode jogar por terra essa pandemia, se for da vontade dele. Mas também ele pode usar a pandemia para trazer as pessoas, converter o coração daqueles que estão fora da presença do Senhor, para fazer como o fogo. Assim como o fogo ele separa, ele tira as impurezas. A pandemia, irmãos, vai trazer nos dias de hoje uma separação daqueles que verdadeiramente querem servir ao Senhor, aqueles que não têm medo, aqueles que não têm medo de chegar diante do altar, que está aceso 24 horas, e apresentar o seu sacrifício diante do Senhor, apresentar o seu sacrifício diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você lembra em Gênesis capítulo 2, versículo 22, 6, a Bíblia fala que Deus chamou o servo dele e disse para ele, falou para ele, Gênesis capítulo 22, versículo de número 6, fala assim: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo, e ele tomou o que, irmãos? O fogo, e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. A Bíblia fala aqui, irmãos, que Deus falou para Abraão, Abraão, ofereça em holocausto seu filho, seu único filho, ofereça Isaque como sacrifício. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava provando a fé de Abraão. Deus estava provando para ver se ele verdadeiramente ouvia a sua voz, se ele confiava nele. Então nós temos dois versículos que fazem uma diferença um do outro. Primeiro, em Êxodo 3, que é Deus chamando a Moisés, se apresentando a Moisés, se manifestando sobre o homem. Agora em Gênesis 22, 6, é Deus chegando diante do homem e provando a sua fé, fazendo com um pedido para ele, para ver até onde ele ia, até onde ele chegaria. A mesma coisa Deus pode fazer comigo e para você nos dias de hoje. É Deus perguntar para mim e para você, até onde eu confio nele, até onde você confia nele, até onde eu vou chegar na minha confiança sobre o Deus de Israel, até onde a minha confiança vai, se ela vai até aquela porta, ou se ela ultrapassa aquela porta. O que eu posso apresentar diante do Senhor? Será que eu posso apresentar diante do Senhor, diante de uma mesa como esta, nessa manhã, a minha vida totalmente limpa, diante da presença do Senhor? Ou será que tem alguma coisa que eu tenho que sacrificar, para que eu possa ser digno de participar de uma mesa como essa? Será como está a minha vida e a sua vida? Será como nós estamos nos dias de hoje, diante do Senhor, esses tempos que nós colocamos tudo sobre a pandemia, falando tudo sobre pandemia? Mas no texto de Levítico, irmãos, Deus está relatando algo que viria a acontecer no futuro, algo que precisava acontecer, passar naquele tempo. Por quê? Porque toda vez que o povo trazia o holocausto, apresentava um cordeiro limpo diante do sacerdote, e o sacerdote trazia e apresentava diante do Senhor em pedido de perdão para o povo pelo pecado daqueles que haviam cometido, eles estavam sobre um grande risco, porque apresentava-se hoje e amanhã cometia novamente. Foi assim o povo de Israel. Quantas vezes você vai ver na Bíblia, a Bíblia dizer que o homem reinou em tal cidade, durante um tempo, durante um período, e toda vez que ele reinava, fez coisas que eram bem aos olhos do Senhor. Mas logo depois você vai ver o povo caindo em decadência
novamente. O povo que se levantava hoje em adoração era o mesmo povo que se prostrava amanhã. Era o mesmo povo que não tinha uma vida com Deus, uma vida de ascensão com o Senhor. Então o que eles faziam? Sempre estavam trazendo holocausto e apresentando diante do sacerdote para pedir perdão pelos seus pecados. Até que um dia, Deus olhou lá de cima e Ele falou assim: não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque Deus já havia acabado com Sodoma e Gomorra primeiro, com fogo. Depois Deus manda o dilúvio nos tempos de Noé e destrói a terra. Até que Ele faz um pacto com Noé, que não destruía a terra mais. E onde esse arco-íris, que é um símbolo de aliança de Deus com o homem. Então toda vez que o homem pecava, se Deus fosse punir o homem por causa daquele pecado, a existência já não existiria mais. Tudo que chamava de existência já tinha sido embora. Mas até que Deus olhou lá de cima, por isso que existe um período interbíblico, que é de Malaquias a Mateus, onde nós vamos ver Deus ficando mais de 400 anos sem falar com a humanidade. Porque toda vez era normal, Deus não sei lá, você lembra que em Gênesis, Deus todo dia, no virar da tarde, Ele vinha e se apresentava diante do homem, de Adão e Eva, conversava com eles face a face. Se passou do tempo, Deus levanta os seus profetas, Deus levanta os sacerdotes. Então agora você vai ver que em Malaquias a Mateus já não tem mais ninguém transmitindo a mensagem de Deus, já não tem mais profeta, já não tem mais aquele o sacerdote trazendo a mensagem, o profeta trazendo algo de Deus, e o sacerdote levando o pedido de perdão. Por quê? Porque o sacerdote, ele ouve do povo e leva para Deus, o profeta, ele traz de Deus para o povo. Então eu quero perguntar para você nessa manhã: como está a minha vida diante do Senhor? Como está a sua vida diante do Senhor? Então o povo ficou 400 anos mais ou menos sem ouvir a voz de Deus. Até que no livro de Mateus, logo no início, você vai ver o anjo Gabriel se apresentando diante de uma mulher chamada Maria, e falando, trazendo para ela boas novas, trazendo para ela novidades, irmãos, trazendo para ela novidades que já aconteceu no tempo passado, mas que agora não necessitaria mais acontecer. Agora, tempo de Jesus, sacrifício de carne queimada já não era mais necessário. Agora, irmãos, a Levítico 6 já estava fazendo um intercâmbio com o Novo Testamento, porque o cordeiro que tira o pecado do mundo, em João 1 diz que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então agora você vai ver Deus agindo de uma forma diferente, porque Ele olhou aqui embaixo, viu o povo pecaminoso, viu o povo andando de uma forma totalmente errada, de uma forma errônea, de uma forma que não se agradava mais a Deus. E o que Ele faz? Ele não poderia destruir a terra mais, Ele não poderia mandar água, Ele poderia mandar fogo para destruir tudo. Por quê? Porque Ele havia feito uma aliança com o homem, e Ele não revoga aquela palavra dele. A palavra que Deus prometeu, ela se cumpre. A palavra que Deus Ele manda, Ele zela pela sua palavra, assim a Bíblia diz. A palavra que Deus falou para mim ontem é a mesma hoje e eternamente. A palavra que Deus prometeu para você ontem é a mesma amanhã, depois, a qualquer hora. Ele não revoga a sua palavra, Ele não muda a sua palavra. E por mais que você possa pensar assim, que está difícil nos dias de hoje, creia no Senhor, confia nele, que tudo Ele fará por mim e por você. Por mais que você possa pensar que a situação está tão difícil, que as coisas estão indo de mal a pior, sabe o que você pode fazer? Firmar o pé na rocha, que chama Jesus de Nazaré. Firmar o seu pé na casa do Senhor. E não fazer como Davi disse. Quando Davi pecou com Betseba, sabe o que ele fez? Principalmente depois que o profeta Natan chegou para ele e falou para ele, ele rasgou suas vestes. Sabe por que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele não tinha problema nenhum, ele não tinha empecilho nenhum de dobrar o seu joelho e pedir a Deus perdão. Davi, ele não tinha esse negócio, será que eu faço, será que eu não faço? Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia relata que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque nos versos, que nos salmos que ele canta,
ele demonstra o seu amor a Deus, ele demonstra o seu reconhecimento, a autoridade de Deus sobre a sua vida, quando ele diz em várias passagens, em vários salmos, e um deles que me chama muita atenção é quando ele fala: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu venha morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quantos de nós nos dias de hoje não estamos correndo da casa do Senhor? Por quê? Antes era por vários motivos, hoje é por causa da pandemia. Quando começou essa pandemia, pastor, eu comecei dizendo a alguns irmãos, e mesmo falando com a pastora Rosângela em casa, nós estamos entrando numa época que vai se passar uma época quase que fosse como um período interbíblico. Mas que isso, pastor? Deus não deixou de falar com o povo, não deixou. Que é o período antes e depois. Se você é contado naqueles tempos, é contado o tempo à medida de antes de Jesus e depois de Jesus. Você vai ver o contar antes da pandemia e depois da pandemia. Mas eu quero pedir ao Senhor que em nome de Jesus, Ele venha te fortalecer de uma forma que depois dessa pandemia, ou mesmo que depois da vacina, seja o que for, você venha fazer a diferença nessa cidade. Você vem fazer a diferença neste vale. Você vem fazer a diferença na cidade que você mora, na rua que você mora, na onde você passar, que você possa levar a palavra do Senhor, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que leva para morar no céu. A palavra que vai fazer diferença na vida daqueles que ouvem uma pregação, na vida daqueles que ouvem uma palavra que Jesus te ama. E você sabia que essa palavra Jesus te ama é uma palavra que pode mudar a vida de alguém, mas que às vezes quando nós falamos essa palavra para uma pessoa, pode trazer conflito. Você pode chegar perto do irmão, para o seu, e falar para ele assim: Jesus te ama, Jesus love you. No meu trabalho tem um rapaz que ele veio da Santo Domingo, República Dominicana. Primeira palavra que ele falou, quando eu vi ele falando no meu trabalho, quando ele começou a trabalhar lá, ele conversando, ele falou assim: thank God. E me chamou a atenção na hora que ele falou aquela palavra. Aí depois eu comecei a conversar com ele, falei assim: você é cristão? Ele falou: não sou não. Mas ele me chamou a atenção dele falar thank God. Depois eu fui falar para ele, pastor, falou para ele assim, eu sempre tenho mania de trazer uma palavra assim para a pessoa e não insistir, mas sempre falar um versículo, falar alguma coisa da parte de Deus, para a pessoa ficar com aquilo no coração ou na mente, porque quem entra para a mente vem para o coração. Então eu disse para ele assim: God love you, Jesus love you. Aí ele começou a grande batalha comigo. Ele começou a falar: você acredita nisso que você está falando? Eu falei assim: eu acredito, porque você não? Claro que não. Só que, mesmo a insistência de alguém que não quer aceitar, a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará e dirá que Ele é o Senhor. Não tem salvação, não tem outro meio para o homem a não ser através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho de você ir ao Pai a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho da sua ida até o Senhor. Não tem outro mediador, outra medianeira. Ele é Jesus. É Ele que pode me levar e pode te levar até o Pai. Nos tempos passados, Levítico 6, o cordeiro que eles apresentavam, o sacerdote apresentava, era um cordeiro puro, limpo, para pedir a Deus um pedido de perdão para aqueles que haviam pecado. Agora Mateus começa uma nova história. No Novo Testamento começa uma nova história. Porque um cordeiro, um que nada fez, um que sobre ele nada encontrou de crime, sobre ele nada veio de mal, mas ele desceu do céu, ele foi enviado como um renovo para nós. A Bíblia diz que os seus o rejeitaram, mas você aceitou. É por isso que você faz parte desse corpo. É por isso que você faz parte da igreja do Senhor na terra. É por isso que eu e você estamos aqui nessa manhã, para glorificar e exaltar o nome dEle, para bendizer o nome dEle e agradecer a toda manhã, pelo privilégio que Ele dá para mim e para você, de levantarmos pela manhã e dizer: Senhor, obrigado pela essa noite passada.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, tem cuidado da minha família. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas a partir de agora, eu vou me esforçar ainda mais para o Senhor continuar me ajudando. Arabash. Toda vez que nós levantamos a nossa voz cansada, ou a nossa mão cansada e adoramos a Ele, Ele vem de encontro a nós, igreja. A Bíblia diz que Ele não está com seus ouvidos tampados para que não possa nos ouvir, e muito menos com suas mãos mirradas para que não possa nos abençoar. Ao contrário, Ele está o tempo todo assim lá de cima. Ele está assim, ó. Eu posso crer que Ele está assim, ó, lá em cima assim, irmãos, ó, com as mãos estendidas e ouvindo. Eu imagino que Deus está lá em cima, pastor, ouvindo o povo que está lá, santo, 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 santo é o Senhor. Mas ao mesmo tempo o ouvido dele também está aqui na terra, querendo ouvir a minha oração, querendo ouvir o meu clamor. Por quê? Como, pastor? Você lembra que eu disse a Moisés, estava lá? Sabe por que Deus levantou Moisés para ir lá, para voltar para o Egito? Estava em Midian, estava no deserto, para voltar até o Egito e ser o libertador de Israel? Foi o que, pastor? Clamor. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo e Ele mesmo desceu para libertar o povo. Se você levantar sua voz e clamar ao Senhor, Ele entra na sua história nessa manhã, Ele muda a sua história. Ele entra na sua casa nessa manhã, Ele tira aquilo que talvez está te incomodando, aquilo que está sendo peso para a sua vida. Se você clamar ao Senhor onde você está nessa manhã, Ele vai entrar na sua história e vai modificar a sua história. Se você clamar a Ele nesta hora, irmãos, Ele vai entrar na sua situação de vida, Ele vai mudar os seus pensamentos. A palavra do Senhor, ela é liberada. Nós tomamos posse dela. Essa palavra, ela vai fazer efeito na nossa vida como? Quando nós recebemos essa palavra e guardamos ela. Porque Ele diz, ó, guardai a minha palavra para não pecar contra o Senhor. Guardei a sua palavra para não pecar contra ti, Senhor. Então, toda vez que nós ouvimos essa palavra e os propósitos de Deus sobre a nossa vida, quero dizer algo que não quero que não é nada herege. Mas você sabia que Deus não tem sonho para você? Está pregando heresia agora? Não. Tem alguns louvores que falam os sonhos de Deus e tal. Deus, ele não tem sonhos, porque Ele não é homem, ele não é ser humano. A Bíblia diz que Ele não é homem para que me tem filho homem para que se arrependa. Ele tem um sonho de deitar, Deus não deita agora, isso aí para o evangelista Aldair, que vai. Não, Deus tem propósito na minha e na sua vida. Tudo que Ele tem para mim e para você é propósito, que Ele confia na minha mão e na sua mão. A Bíblia diz que a seara é grande e poucos vão ser feitos. Quem lhe enviará? Você sabia que Deus conta comigo e com você? Porque se Ele quisesse, Ele levantava a legião de anjos que seriam muito melhor do que eu e que você, para pregar por Abel, por Nagatá, para a cidade de Pucanérica. Aí olha lá, irmãos, que se Deus me mandar um anjo agora, Ele evangeliza esse estado de Caneca todo em um segundo. Porque o que Ele faz em Caneca em um segundo, Ele faz mais do que eu fiz na minha vida até hoje. Mas Deus conta comigo e com você. Ele não manda os anjos dele, mas Ele manda os anjos dele. A Bíblia diz que dá ordem aos anjos ao meu e ao seu favor. Então, ao mim ao redor e ao seu redor tem o anjo de Deus. Mas automaticamente ao nosso derredor, ao derredor, imagina o que é. Eu estou no meio, os anjos do Senhor estão ao meu redor, e ao derredor dos anjos do Senhor está o inimigo das nossas almas, querendo nos destruir. Aí sabe o que acontece? Quando entra o Levítico 6, é quando eu estou centralizado no meio de uma roda, tem um anjo do Senhor aqui, anjos ao meu redor, e ao redor dos anjos tem ali o inimigo das nossas almas, que é o diabo, doido querendo tragar. Aí como é que ele entra, pastor? É quando eu faço assim, passei do lado da perna do anjo, coloquei do lado de fora. É quando eu faço assim, coloco a minha mão. É quando eu levo a minha cabeça. Estou passando além da faixa que os anjos estão me protegendo. Estou indo além daquilo que Deus está fazendo
ou permitido que eu faça. Deus dá livre-arbítrio a nós. Deus permite o homem, deu a nós, seres humanos, livre-arbítrio. Nós temos escolhas, como foi dito aqui no início, o pastor mesmo disse. Nós temos escolhas. Mas então, pastor, por que as nossas vidas andam de tão mal a pior? São as escolhas que nós fazemos. Ela vai refletir na minha vida amanhã ou depois. Eu estava conversando com a minha tia no Brasil e disse a ela: olha, a tua tia no Brasil, e ela estava comentando certa coisa que aconteceu com o meu tio lá. Eu falei para ela: são as escolhas do passado que está refletindo nos dias de hoje. Os temas escolhas no dia de hoje vai refletir na vida dos seus filhos no dia de amanhã. As suas escolhas no dia de hoje vai refletir na sua família no dia de amanhã. O que eu escolher para mim hoje tem que refletir na vida dos meus filhos no dia de amanhã, mas positivamente, bem. Se eu sirvo o Senhor hoje, eu quero que meus filhos sirvam o Senhor ainda melhor do que eu. Eu preciso entender que filho de crente não é crentinho, porque filho de peixe não é peixinho, filho de crente não é peixinho, não é peixinho, não é crentinho. Mas que em nome de Jesus, nossos filhos vão crescer e vão servir ao Senhor, até melhor do que nós servimos. Então, irmãos, nós temos que buscar o Senhor a todo tempo, como alguns costumam dizer, a tempo e fora de tempo. Nós temos que pedir ao Senhor que Ele venha entrar diante da nossa presença e transformar nossos pensamentos. Porque tudo aquilo que aconteceu no passado, tudo aquilo que foi acontecido no Calvário, como essa mesa que está posta nessa manhã, tudo que aconteceu no Calvário já foi revertido de Levítico 6. Em Isaías 53, verso 7, ele disse que como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquinadores, ele não abriu a boca. Em João 1,29 diz que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Mateus 3,11 ele diz, João Batista diz: olha, eu batizo com água, mas vem uma após mim que batiza com Espírito e fogo. Então o fogo, irmãos, ele não pode apagar dentro de nós. Talvez você está agora nesse exato momento e ainda não entendeu o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer para você agora entender melhor, é que o sacrifício que era apresentado em Levítico 6, agora já não é mais necessário, porque o sacrifício único, o cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo, foi oferecido em holocausto naquela cruz do Calvário. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que foi pregado naquela cruz do Calvário, ele foi até ali e nos comprou com alto preço, a preço de sangue. Não foi preço de dólar, não foi preço de ouro, não foi preço de ouro. Não tem moeda, e nem bijuteria, e nem instrumento na face da terra que possa equivaler o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. O que Jesus fez para mim e por você na cruz do Calvário, que nós estamos celebrando nessa manhã, que é fazer isso em memória de mim, assim ele diz, 2 Coríntios, 1 Coríntios, é que nós temos que buscar a Ele, confiar nele, clamar a Ele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Quando eu e você entendemos isso e pedimos a Ele que Ele venha de encontro a nós, a nossa vida é transformada e mudada. E como é que Ele agora Ele faz a diferença na nossa vida através do Espírito Santo? Sabe o que Ele fez? Ele deu ordem os discípulos, falou: ficaram em Jerusalém, tem que do alto seja investido. Em Atos 2 é onde começa ali então o derramar do Espírito Santo. Porque quando ele foi, ele falou: eu vou para o Pai, mas voltarei. Mas enquanto eu voltar, vocês não vão ficar só. Eu enviarei um Espírito Consolador para que sejais entre vós até a consumação dos tempos, dos séculos. Então Jesus prometeu, fez essa promessa em Lucas 24, 49, ele fez essa promessa. Lucas 24, 49 é a promessa de Deus para a nossa vida. A promessa de Jesus fez para nós, que derramaria, que era para ficar em Jerusalém, até que do alto seria vestido de todo poder. Agora em Atos 2, o derramado do Espírito Santo, é ali que Jesus está cumprindo aquilo que ele disse. O quê?
que nós não ficaríamos só, nós não ficaríamos órfãos, mas que Ele enviaria o Espírito Consolador para que sejais entre nós. Coloca a mão no seu coração nessa manhã. Coloca a sua mão no seu coração nessa manhã e feche seus olhos. Há um Espírito Santo de Deus que está dentro do seu coração, que move dentro da sua alma. Esse Espírito foi liberado por Deus para que não nos deixasse órfãos, para que não deixasse murmurar, para que não nos deixasse passar situações adversas. Mas o grande problema, irmãos, é que o espírito murmurador, ele não saiu da face do ser humano. O espírito murmurador parece que ele está entravado dentro de nós. Parece que é a essência do ser humano. Não é de Deus, mas é do ser humano. Porque assim como o povo hebreu rodou 40 anos, 40 anos dando volta, irmãos, agora o povo tinha ficado mais de 430 anos cativo na terra do Egito. Deus libera Moisés, levanta Moisés para libertar o povo. Aí agora o povo está dando volta. Uma viagem que era para ser de alguns dias, ela foi de 40 anos. Sabe por quê? Por causa do espírito murmurador. E parece que esse espírito murmurador, ele não saiu de dentro, não tira da igreja, não, fala da face da terra. Por quê? Porque nós que estamos aqui agora, eu posso levantar minha mão, eu não sou hipócrita de dizer isso. Nós que estamos aqui, eu que estou aqui agora pregando essa palavra, daqui a meia hora, se bobear, alguns segundos, eu estou murmurando em alguma área da minha vida. Mas eu quero falar para você que o Espírito Santo de Deus, que Ele liberou em Atos 2, Ele está sobre mim e sobre você. Esse Espírito habita dentro do templo que é morada, que nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Por mais que essa igreja seja linda, maravilhosa, as 4 paredes, totalmente o púlpito, mas o altar do Senhor agora é o seu coração, é onde mora e habita o Espírito Santo. E o fogo, pastor, o fogo que ardia naquele local, ali no altar, para queimar o sacrifício, o holocausto, esse fogo ele tem que arder dentro de nós. E o título dessa mensagem, se fosse para eu titularizar ela, seria: deixe o fogo arder dentro do seu coração. Ou deixe o fogo reativar a chama que talvez está quase querendo se apagar dentro do seu coração. Falo isso não somente para aqueles que estão presentes aqui dentro do santuário, mas para você que nos ouve através da internet, irmãos. Deixe o fogo do Espírito reacender dentro do seu coração a chama do Espírito, a chama que faz nós nos locomover de um lugar para o outro, buscar a Ele, adorar a Ele. Deixe a chama dentro do seu coração para você conseguir levantar pela manhã, trabalhar, mas à noite também glorificar o nome do Senhor, glorificar o nome dele a todo tempo, dentro do seu carro, no seu trabalho. Essa chama tem que ser reativada dentro de nós, porque a igreja do Senhor está caminhando para a volta de Jesus. Jesus está voltando, irmãos, e por mais que nós não acreditamos ou nós não esperamos, Ele está voltando, Ele não tardará a chegada dEle. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós falamos muito essa palavra, mas será que nós estamos preparados para a volta dEle? Será que se Ele chegar aqui hoje, eu estou preparado para subir para morar pela eternidade? Será que se Jesus der ordem aos anjos lá em cima agora, entre as nuvens, para que toque a trombeta, será que nós vamos subir no piscar de olhos? Não estou julgando ninguém, mas a reflexão que nós temos que fazer, é um pensamento que nós temos que imaginar nessa manhã. Se Jesus voltar, nós vamos subir com Ele? Será que eu estou preparado? Será mesmo que eu vou subir? Será que o Jesus, o cordeiro que foi levado ao matadouro como ovelha muda, assim diz a palavra, e sem ouvir a boca ele reclamou, ele não murmurou, mas ele aceitou sobre ele aquilo que foi imputado a ele,
que ele, como ovelha, como aquele que tinha o cordeiro que tira o pecado do mundo, ou que tirou o pecado, ele não tirou, irmãos, mas ele tira. Se a Bíblia dissesse que ele tirou, já não existia mais. A Bíblia fala que a cordeiro que tira o pecado do mundo. Então é Jesus de Nazaré. Não há mais mediador, medianeira, não há mais sacrifício em holocausto, não é necessário. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que na hora nona, quando ele estava naquela cruz do Calvário, quando ele estava ali, ele disse algumas palavras. E a Bíblia diz que ele, terminando de dizer aquelas palavras, fala: Senhor, por que me abandonaste? A Bíblia diz que ele fechou os olhos, inspirou. A Bíblia diz que ele inspirou. Quando inspirou, ele deixou de suspirar. Deus. Quando ele deixou de suspirar, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. E esse grande terremoto que aconteceu, ele abalou a estrutura de todos os prédios do santuário. E existia um templo daquele que era um véu de cima a baixo, que era atrás, que era se dado o nome de Santo dos Santos, que poderia passar daquele véu para trás simplesmente o sacerdote. Agora a Bíblia diz para nós que aquele véu foi rasgado de cima a baixo. Por quê? Porque quando Jesus fechou seus olhos, parou de respirar naquela cruz, e houve um grande terremoto, as estruturas terrenas foram achacoalhadas, ela foi abalada. E quando a estrutura terrena foi achacoalhada, foi abalada, houve um grande terremoto, e tudo começou a desmoronar. A cortina do véu foi rasgada de cima a baixo. Mas então, pastor, o que você está querendo dizer que foi rasgado de cima a baixo? Eu e você temos livre-arbítrio, livre acesso a Deus nessa manhã. Nós temos livre-arbítrio até aquele que tira o pecado do mundo. Nós temos livre-arbítrio, livre acesso àquele que tira o pecado do mundo, irmãos. Não é mais necessário, você pode pedir o pastor, o sacerdote da igreja é o pastor. Você pode pedir para ele orar por você, sim, amém. Mas você também pode dobrar o seu joelho e clamar a ele. Porque o véu foi rasgado. Eu e você agora temos livre acesso a ele. Esse livre acesso a ele vai fazer uma reestrutura na minha vida e na sua vida. A palavra que Deus manda, ela serve para fazer algo diferente na nossa vida. A palavra que Deus manda para nós, ela vai fazer algo na minha vida e na sua vida, que vai transformar as nossas vidas. Por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra dele, ela vai servir para nos transformar mediante a sua palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é comparada à espada de dois gumes, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito e discerne todas as coisas. Nessa manhã, deixa a palavra que foi ministrada aqui, irmãos, a penetrar dentro do seu coração. A palavra ministrada deixa o fogo arder dentro de você. Reacenda a chama que talvez está querendo se apagar. Deixa a chama arder novamente. Porque quando a chama arde, nosso coração está... Quando a chama começa a arder, irmãos, nós queremos fazer. Nós não queremos ficar plantado dentro de casa. Nós não queremos ficar murmurado, sentado no sofá assistindo. Foi sexta-feira. Nós estávamos ali em casa. E eu comecei a conversar com algumas pessoas que estavam ali. E a irmã falando que ela também tinha pegado esse coronavírus. Que teve um dia na casa dela que ela viu muito movimento estranho na casa dela. Diz ela que o filho dela, que não vai na igreja tanto assim, parou no corredor e começou a orar, intercedendo pela vida deles. Porque a coisa estava complicada lá. Eu falei, sabe o que é isso? Porque nós estamos precisando buscar mais o Senhor e orar mais. Nós estamos precisando de buscar o Senhor em oração mais. Sabe por quê? Porque o entretenimento hoje está tirando o lugar de Deus. Nós queremos ver filmes e filmes e filmes, mas não tiramos algum momento para orar com a nossa família. Ah, pastor, e você é santo assim? Eu sou falho. Estou precisando fazer isso também. Precisando de colocar mais o altar, colocar mais o altar do Senhor dentro da minha casa. Nós precisamos mais voltar a cultuar o Senhor nos lares. Ah, pastor, mas a pandemia não pode estar na igreja. Faz da sua casa o tabernáculo do Senhor. Faz da sua casa a igreja do Senhor. Em cada momento. Eu até brinquei em casa na sexta-feira.
que nos dias de hoje, nós estamos fazendo aniversário, fazendo alguns eventos, e não está se orando mais. Canta parabéns, come o bolo e vai embora. Não ora e pede ao Senhor para abençoar o aniversariante. Não ora e pede ao Senhor para mudar as nossas vidas, nossos pensamentos. Mas queira Deus, oxalá que o Senhor nessa manhã venha a falar o seu coração, e que Ele possa trazer sobre você um avivamento novo nesse tempo. Que Ele venha trazer sobre a sua vida uma nova história, um novo tempo, para que você possa buscar o Senhor a todo tempo. Tem muita gente que costuma dizer buscar o Senhor a tempo e fora de tempo. Não sei se existe fora de tempo de buscar o Senhor ou não, porque a todo tempo é tempo de clamar a Ele. Então eu gostaria de convidar você a ficar de pé. E antes de passar a palavra de volta para o pastor, eu quero te pedir que você de pé abra o seu coração. Eu quero orar. Eu quero orar por você que está aqui, por você que está nos assistindo através da internet. Eu quero orar por você que passou por essa enfermidade do Covid-19. Eu quero orar por você que talvez tenha um parente, a irmã Jeane, né? A irmã Jeane. Outros irmãos que estão, o irmão Josué, como o pastor disse aqui, esposa. A cada um que você conhece, que talvez tenha testado positivo para o coronavírus, eu quero que você coloque na mão do Senhor essas pessoas. Eu vou fazer duas orações, por esse, depois eu quero orar outra mais uma vez, que é pela igreja do Senhor que está presente aqui. Pai amado, Pai querido, diante da Tua presença, Senhor, aqui a Tua palavra foi ministrada nesta manhã, Pai. A Tua palavra, Pai, venha falar no nosso coração através, ó Deus, do sacrifício feito, ó Pai, na cruz do Calvário. O sacrifício, ó Deus, que o Senhor enviou a Jesus para que fosse não uma moeda, de forma alguma, mas o mediador, aquele que trazia a raça humana a fazer uma nova aliança com o Senhor. Eu quero te pedir, Pai amado, Pai querido, que este homem e esta mulher, Pai, que se encontrem enfermo nesses dias de hoje, Pai, nesta manhã, talvez, ó Pai, este ente querido que está assistindo, ó Pai, este vídeo, ó Pai, está assistindo, ó Pai, esta pregação, esta ministração, que ele venha, ó Pai amado, Pai querido, tomar as suas mãos, ó Pai, algo diferente do Senhor, Pai. Que a chama ardente do Teu Espírito, ó Pai, que essa chama ardente, Pai, venha arder dentro do seu coração, Pai. Pai, eu quero te pedir que o Senhor entra com fogo, ó Pai, na vida deste homem e dessa mulher, ó Pai, queimando todas as enfermidades, ó Pai. Que o Senhor vai, amado, Pai querido, venha diante, ó Deus, deste homem e dessa mulher que se encontra, ó Deus, talvez na cama de hospital. Ah, Senhor, nada nós podemos fazer, mas o Senhor pode, ó Pai. Opera, Pai amado, Pai querido, através do Teu Espírito, ó Pai. Entra neste leito de hospital, entra, Pai, neste quarto, ó Pai. Entra neste local que este homem, que essa mulher está em isolamento, ó Pai. Ah, Pai, faça, Pai amado, Pai querido, Teu agir segundo a Sua vontade. Mas cumpra, Pai, a Tua promessa, ó Pai. Cumpra a Tua promessa na vida deste homem, Pai, que o Senhor escolheu dentro do ventre da mãe, ó Deus, da mesma forma na vida dessa mulher, Pai, porque o Senhor nos chamou, Pai, o Senhor nos comprou com alto preço, ó Pai, preço de sangue. É mentira do inimigo, ó Pai, que tem colocado na mente deste homem e dessa mulher, que ele não pertence a ninguém, que ele não tem uma vida, que ele não tem salvação. Mentira dele, é mentira do inimigo. Porque a Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, e Seu amor é tão grande, que o Senhor enviou a Seu Filho Jesus Cristo para que morresse naquela cruz do Calvário. Ah, Deus, entra na vida dessas pessoas, ó Pai, e glorifica o Teu nome, ó Pai. Faça segundo a Sua vontade nossos pedinhos, Pai. Eu também oro, Pai, por a Tua igreja que está presente aqui. A cada irmão, Pai amado, Pai querido, que entrou aqui neste santuário nesta manhã, que está aqui, Pai amado, Pai querido, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, Pai. Toma esta igreja, Pai, que está localizada aqui em Nagataca, Pai. Seja com o pastor, Pai, seja com a pastora, seja com os familiares deles, ó Pai. Seja, Pai, com o corpo de obreiro desta igreja, Pai. Seja, Pai, com cada um que ali entrou a este santuário, Pai, e que vão estar retornando para suas casas, Pai. Leva eles, ó Pai, debaixo das Tuas mãos fortes e poderosas, Pai. Traga eles, ó Pai, ao despertar, Pai. Traga eles, Pai amado, Pai querido, ao novo tempo, ó Pai, ao novo agir do Teu Espírito, ó Pai.
Faça sobre a vida deste homem e dessa mulher, Pai, assim como o Senhor fez em Atos 2, Pai. Desperta a tua igreja, Senhor, no novo tempo. Desperta a tua igreja, Pai, para a tua obra, Pai. Nos desperta, Pai, para poder morar com o Senhor na eternidade. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que possa nos impedir, Pai, de morar com o Senhor na eternidade. Porque se nós ficarmos, ó Pai, atrofiados, ó Pai, espiritualmente, nós não vamos fazer como aquele cego de Jericó. Nós não vamos fazer como aquele homem, ó Pai, que estava paralítico ali, Pai, e ele não conseguia entrar no tanque. Talvez o anjo movia as águas. Oh Deus, não permite, ó Pai, que essas enfermidades, ó Pai, atuais venham, ó Pai, ó Deus, fazendo ó Deus, a tua igreja ficar atrofiada espiritualmente. Porque nós levantamos a nossa voz, a nossa mão e adoramos a Ti nesta manhã, Pai. Nós levantamos a nossa voz diante dos reis, Senhor dos senhores, e declaramos, ó Pai, que Tu és o nosso Deus ajudador, que Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Em quem confiaremos, ó Pai? Ninguém, se não for o Senhor. A Tua palavra, Pai amado, Pai que diz, Pai, em Salmos 46:10, que nós confiamos no Senhor, Pai, que nós confiamos em Ti, Pai, e Tu és o nosso Deus, o nosso ajudador. Ah, Senhor, toma na Tua presença, Pai amado, Pai querido, a Tua igreja vai prostrada aqui nesta manhã, Pai. Que o verso 10, quando o Salmo 46 venha fazer efeito na vida daqueles, ó Pai, que Te louvam e Te buscam, Pai. Que eles possam verdadeiramente confiar que o Senhor é Deus na vida deles, ó Pai. Que o Senhor é Deus na minha vida, ó Pai. Que o Senhor é Deus na vida daqueles que Te servem. Nós pedimos a Ti, Pai amado, Pai querido, nesta manhã, que o Senhor leve a Tua igreja, ó Pai amado, Pai, que não patamar diferente nos dias de hoje. E que o Senhor venha glorificar, Pai amado, o Teu nome, Pai, através da vida de cada irmão, de cada irmã. Eu Te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade de mais uma vez, Pai, subir ao Teu altar, ser um porta-voz da Tua palavra, Pai. Senhor, Pai, alguém que está compartilhando da Tua palavra, Pai. Alguém que está, Pai, no mesmo pensamento, no mesmo sentido. Ah, Senhor, que a Tua igreja possa pensar, ó Pai, mais vezes, ó Pai, que Atos 2, quando o Teu Espírito foi derramado, como houve aquele avivamento, ó Pai, estavam todos reunidos num só propósito. A Tua igreja precisa reconhecer e entender que para subir, todos têm que estar ligados em um só propósito. Nós Te agradecemos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã, igreja?